sou Alessi, sou pesquisadora pós-doc aqui da Unifesp, sou minha supervisora é Eunice Nakamura, e vou chamar agora o pessoal para compor a mesa, tá? Essa segunda mesa, que tem o título de Entre as Práticas Locais e o Estado, Etnografias de Assistência a Crianças e Jovens. Bom, então eu chamo para compor essa mesa a Carla Betuol, Gabriela Macieira, Larissa Figueiredo, Maiara da Silva, Tassiana Bandim, Marcela Garrido e Irina Mendes. Bom, a primeira apresentação que vai ser da Carla Betuol, que é psicóloga e docente aqui da Unifesp. Tem pesquisas na área de saúde mental, direitos da criança e do adolescente, infância e políticas públicas. A Gabriela Macieira é graduanda do 4º ano de psicologia e pesquisadora de iniciação científica da Unifesp. Elas vão apresentar o trabalho Desafios da Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, o trabalho no... Então, boa tarde a todos e todas. O trabalho que a gente vai apresentar, eu e a Gabriela, na verdade a Gabriela está se formando já em psicologia, ele é fruto de trabalho desde 2015, quando a gente apresentou um trabalho de iniciação científica, né, um projeto, com o objetivo de trabalhar com conversas, diálogos, sobre a atenção psicossocial e os CAPS-I da Baixada Santista. Né? Naquele momento a gente tinha um interesse muito grande na questão da desinstitucionalização em saúde mental, relacionada aí com as práticas dos serviços, né? Serviços novos que estavam se constituindo e que a gente entendeu que seria importante pensar como é que a desinstitucionalização estava acontecendo, então, nas práticas mesmo, né? Então, desse andar, a gente chegou nos territórios, e que é sobre isso, então, que a gente vai falar, né? Essa atenção psicossocial nos territórios. A gente tem alguns marcos institucionais na atenção psicossocial, que eu acho que a maioria aqui conhece, não preciso me deter deles, mas eu coloquei eles aqui porque tem dois movimentos importantes na análise desses documentos, né? O primeiro é o que vai traçando a reforma psiquiátrica e as estratégias a partir do SUS. Né? Então a gente vai vendo, né, que a própria lei da reforma psiquiátrica, as portarias que instituem os CAPs infantis, os CAPs adultos mesmo e o infantil, eles vai tendo um espaço, né, de tempo, que é o tempo que as conferências também vão acontecendo e que isso vai podendo se definir, né? Até que chega na portaria, na última, né, de 2013, que fala de uma organização em rede, da RAPS, né? Então, também é uma entrada para o território, uma coisa que se alastra, vamos dizer, né, na prestação da assistência em saúde mental com a reforma psiquiátrica. Então, esse é um movimento importante, interessante, a gente já vai ver melhor um pouco o que está sendo colocado, né, enquanto território, enquanto forma de ação nesses movimentos. E a gente tem, em relação à infância, né, aí outro movimento também bastante interessante, que a gente precisa ter em mente quando fala das propostas de saúde mental, política de saúde mental, que é uma distância muito grande em relação a uma proposição da política de saúde mental no contexto da reforma, uma distância muito grande em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
Então, o Estatuto é lá de 1990, que começa a falar da criança como um sujeito, como direitos, como responsabilidades das políticas públicas sobre a sua proteção integral, né? E o que se coloca na saúde mental. Então, é uma distância aí de 12 anos, 14 anos, né? A gente vê que muita coisa aconteceu nesse período, né? Então, a gente tem uma questão que mostra para a gente assim, uma dificuldade de refletir, né, sobre as questões da infância e da adolescência no contexto da saúde mental, e muito embora a gente já tenha associado a eles, né, os direitos da criança. Diferente de alguns municípios, como Santos, né, que teve um serviço lá em 1990 já preocupado com essa questão e se ocupando disso, que foi o Centro de Valorização da Criança. Tá? Então, eu acho que a gente tendo isso em mente, a gente vai procurando também entender como é que é essa aproximação de um trabalho mais institucionalizado, no sentido de instituição fechada, né? Ou de institucionalização nas práticas, como é que isso vai se expandindo para uma concepção, vamos dizer, mais aberta, e no sentido de que possa incluir aspectos, vamos dizer, mais próprios, né, da vida das crianças e dos adolescentes. A gente tem uma orientação também no famoso caderno Caminhos para uma Política de Saúde Mental, também acho que muitos conhecem, né? Que antes de tudo é preciso adotar o princípio de a criança ou adolescente a cuidar de um sujeito e uma pessoa, né? Então, essas duas noções estão presentes nessas orientações, né? E também a gente tem uma questão um pouquinho mais complicada, às vezes, no nosso entendimento, que é a noção de responsabilidade, que não é uma responsabilidade igual ao adulto, mas é uma responsabilidade pela sua própria demanda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente deve escutar os adolescentes e as crianças, né? Que é o que eles falam, o que eles dizem, deve ser levado em consideração nessa dinâmica de relacionamento que se estabelece, né? Então, como é que eu atribuo uma escuta, como é que eu atribuo um direito para uma criança que está muito debilitada, que está muito vulnerável, que está com muito sofrimento? É preciso encontrar um caminho para isso, tá? E aí a noção de sujeito que também implica na singularidade. Então, esse cuidado não pode ser exercido de uma maneira homogênea, massiva, indiferenciada. Se não pode ser considerado dessa maneira, a gente imediatamente pensa, então, olha, é importante considerar o território, entendendo como um lugar onde a criança vive e a forma como ela vive, né? Então, a gente partiu para uma análise de documentos. Na verdade, a Gabriela fez uma análise praticamente de todos os documentos da saúde mental, que eu estou trazendo apenas os relativos à infância, né? E que a gente procurou temas, né, que dessem conta desses documentos, de como que o território é tratado, né? Então, a gente tem, basicamente, aqui os principais temas, né, que coloca para a gente algumas questões, tá? No primeiro, que é o ECA, a gente tem uma descrição de um espaço geográfico que é regulado, né? Principalmente regulado pelos adultos. Então, a criança tem vários direitos que estão relacionados aí com a convivência familiar, com o direito de ir e vir, com o direito à saúde, né? Mas que estão muito ligados a
a um espaço mais institucionalizado, inclusive em relação aos espaços públicos, né? A criança ela tem que seguir recomendações etárias para shows, etc., né? Exposição de arte, essas outras coisas que a gente tem visto acontecer, né? No livreto Caminhos para uma Política de Saúde Mental, tem uma insistência muito forte no sentido de que o sujeito se constitui e se relaciona nesse território, nas suas relações, né? Então, tem uma insistência nisso, e inclusive se usa o termo território existencial, né? Então, a criança vive e se constitui em sua existência, né? Nessas relações que não são relações, vamos dizer, propriamente institucionalizadas, mas que chamam para uma vivência fora, né? Para uma observação, para um entendimento de como isso se processa fora do serviço, né? O Fórum Nacional de Saúde Mental, então, que é um outro dispositivo da política, ele vai falar de um espaço de garantia e de exercício de direitos, né? Esse fórum, ele reúne vários representantes da sociedade civil em reuniões periódicas, né? Onde se discutem temas que são considerados importantes, né? Para a formulação da política. E esse fórum, ele insiste muito, né? A gente analisou isso, ele insiste muito que os serviços, as instituições, eles devem, né, garantir os direitos, né? E o território seria esse espaço, né, de garantia dos direitos. E no último documento que a gente tem, que a gente analisou, a última coisa que foi produzida, aliás, na política de saúde mental, que tem muita relação com a questão da drogadição, principalmente, né? Feito em parceria com o Ministério Público e contra as questões questionando, né, principalmente as internações compulsórias. Ele fala que é um território como um espaço de produção de sujeitos, quer dizer, já não é mais nem de garantia, mas já é de olhar para uma condição muito mais complicada, social e de muita vulnerabilidade. Bom, por onde começamos, né? A gente começou com uma análise mais crítica, né? Que é tradicional já, que para quem estuda a política de saúde mental, de saber que não tinha política de saúde mental antes, né? E que a análise que se faz, a análise oficial, é de que esse segmento, né? Ele sempre foi tratado debaixo de um rótulo ou de deficiência, ou de vagabundagem, ou de pobreza, e nunca com um olhar mais singularizado para as crianças, né? Tem muitas literaturas sobre isso, inclusive muita discussão em relação a como poder identificar ou a como poder perceber o que seria esse sofrimento psíquico, né? Seria uma deficiência? Seria uma coisa de gente pobre? Como é que seria isso, né? A gente tem também, partimos também de pensar as próprias práticas profissionais, né? Que estavam envolvidas nesses lugares e que são práticas muito calcadas numa normatividade, né? Então, seja em relação ao desenvolvimento da criança, né? Que muitas vezes se torna uma norma, né? E um peso para a criança, e um saber muito padronizado, né? Quer dizer, uma caixinha quase para a criança se entrar, né? Dentro de um rol muito grande de possibilidades diagnósticas, né? E a própria questão da institucionalização da infância, que aí entra uma perspectiva, vamos dizer, mais ampla, né? Não só da saúde mental,
mas da gente entender que as crianças estão realmente em instituições, né? Estão na escola, estão no centro de convivência, estão em vários lugares, mas que esses lugares eles são todos meio que já organizados e padronizados, né? No espaço público, ou no que tem de público, a gente vê muito pouco as crianças, né? Então, essa perspectiva, inclusive, é uma perspectiva histórica, né? Que foi abordado já de manhã, que as crianças saíram, né, da vida comum e passaram a viver em espaços planejados e organizados com a modernidade. E as crianças, né, em sofrimento psíquico, o problema do rótulo, né, e de normatizações. Esse é um problema bastante sério, muito presente, na medida de que as crianças ficam representadas como um vir a ser, né? Então, como foi dito de manhã, o que ela é hoje, o que ela está vivendo hoje, o que está acontecendo com ela hoje, não é importante, o importante é o que virá, né? Então, isso abre um caminho muito perigoso, né? De abusos, né? De poder, etc. E a nossa pergunta, então, que ficou, né? Por onde mesmo que andam as crianças? Como é que elas estão visíveis ou não estão visíveis? Como é que elas se fazem visíveis, né? Que sociabilidade que está podendo acontecer com as crianças que estão em sofrimento? E, principalmente, uma observação, nossa, 5 minutos, uma observação em relação ao isolamento social que as crianças e as famílias vivem. Vamos lá? Então, aqui tem uma definição do CAPS-I, né? E relacionando com o sofrimento psíquico, a gente está vendo que existem diagnósticos que são previstos na portaria do CAPS, mas tem uma abertura também, né? Que são as crianças que estejam impossibilitadas de manter ou estabelecer laços sociais. Então, aqui tem uma grande brecha para a gente poder pensar também que questões mais ampliadas ou relativizar ou questionar essa dimensão do sofrimento psíquico e do rótulo, né? E também organizar e supervisionar a atenção do território, que seria a atenção individual, grupal, comunitária e intersetorial. A gente trabalhou com uma noção de campo-tema, entendendo o lugar, né, ou seja, território, o lugar da criança, o lugar das ações, como uma rede de causalidades intersubjetivas que se interconectam em lugares, momentos e que não necessariamente são conhecidos uns dos outros. Então, isso levou a gente a uma produção de informações usando vários procedimentos. Tá bom? Vou correr um pouco porque está acabando o tempo. Então, aqui nós temos o mapa da Baixada Santista e os CAPS-Is da Baixada Santista são localizados em Itanhaém, em São Vicente e em Guarujá. Em Santos, atualmente, recentemente, está havendo uma implantação, né? Uma transformação dos serviços da infância para o modelo de CAPS-I. No município de Itanhaém, em relação, vou falar tudo, que eu estou correndo, em relação ao território, a gente nota que, apesar de existir um projeto que busca agregar intersetorialmente educação, assistência, conselho tutelar, enfim, os principais atores que estão envolvidos com a infância, a gente nota que, apesar disso, né, apesar da gente poder falar de rede, a gente não vê essa rede se expandir para o território em ações mais próximas das crianças, né? E nessa cidade também não existem entidades filantrópicas. Todos trabalham no SUS, todos são ligados ao SUS. E mesmo apesar disso, a gente nota, né, uma pouca participação familiar
e o território não sendo reconhecido como uma possibilidade, como uma responsabilidade das práticas do serviço de saúde mental. Né? É mais para assistência social, é mais para o agente comunitário, mas o profissional ou as ações no território não são de responsabilidade do serviço de saúde mental. Uma coisa bastante curiosa que nós notamos, né, em relação aos direitos da criança, é que na análise que fizemos dos registros do CMDCA, né, a gente nota que apenas 2 instituições em dois municípios declaram que trabalham com demandas de saúde mental. As outras trabalham em várias outras esferas dos direitos, mas não declaram que tenham uma perspectiva inclusiva. Né? Então, a gente tem uma questão bem importante da visibilidade dos direitos da criança, né? Na própria inserção, vamos dizer, da saúde mental nessa relação. E o interessante é que o Estatuto fala que a criança tem direitos mediante políticas públicas, né? Então, é uma coisa assim, muito interessante, inclusive, da gente verificar se isso existe em outros lugares também, né? Porque traz consequências muito importantes para quem está trabalhando na área da saúde mental, no sentido de poder trabalhar no território, né? De poder ter convívio, de poder ter recepção para as crianças que estão demandando alguma coisa da saúde mental. Então, em São Vicente acontece dessa maneira, eu falei, o serviço tem uma carga enorme de trabalho, né, com vários tipos de atendimento e uma grande preocupação com a garantia dos direitos. Então, isso traz uma questão para essa prática mais territorial, que é esse trabalho de Sísifo, né? Quer dizer, você está constantemente construindo a rede, constantemente buscando as parcerias, constantemente, né? Porque é como se você tivesse com uma responsabilidade que é apenas sua, né? Então, essa é uma questão. Aqui pode passar. E a gente tem no município do Guarujá, que o CAPS é mais recente, já uma entrada muito forte em relação à rede, né? Principalmente com estratégias de matriciamento. E a adoção, né? O município fez uma grande discussão, junto com o CMDCA também, em relação à linha, né, de atenção às pessoas com transtorno do espectro autista. Pode passar. Então, a gente faz aqui uma reflexão sobre desafios, né? E a gente entende que o território, nas ações do CAPSI e da saúde mental, ele poderia, e tem elementos para a gente pensar isso, poderia ser pensado como o lugar que é o lugar da gente. Então, como é que a criança, ou as crianças, ou os adolescentes, as famílias, como é que a gente conhece o que eles identificam como o lugar da gente, como o lugar onde eles estão bem, onde eles estão, onde eles vivem, onde eles estão presentes, né? Então, o que é isso? Como é que eu posso me aproximar desse sentimento de pertencer a um lugar? Então, esse é um desafio, né? E a gente conclui também que existe muito isolamento social nas situações de sofrimento psíquico. Isso a gente pode ver também em relação aos estágios, né? Supervisões de estágio nesses serviços. E a gente tem, então,
reflexões, né, de poder construir estratégias que sejam sensíveis culturalmente, ou seja, que façam sentido, né, para as pessoas nos seus territórios, e principalmente estratégias de participação, né, das famílias, estratégias que possam, inclusive, trazer mais discussão sobre os próprios direitos da criança, no sentido de que também os outros serviços recebam e acolham as crianças, porque é uma situação bastante complexa, no sentido de que muitas vezes as demandas chegam como se fosse uma mágica que precisasse acontecer ali no serviço, né? Então, a gente pensa que seria muito importante essas estratégias que pudessem favorecer o convívio, né? Agora, a gente não tem muito como aproximar do convívio se a gente não entende como é que está essa situação de pertencimento, como é que está essa possibilidade para as crianças, para os adolescentes e para as famílias. Eu corri um pouco, depois a gente pode discutir e debater. Obrigada. Agora a gente vai passar para a apresentação da Marcela Garrido, que é mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências da Saúde aqui da Unifesp. Ela vai apresentar a fala intitulada de reflexões sobre as práticas de cuidado no contexto da saúde mental infantil. Obrigada. Boa tarde. Como a Alessi, né, falou sobre o título do meu trabalho, é reflexões sobre as práticas de cuidado no contexto da saúde mental infantil, mas eu diria que seria mais alguns pontos, né, que eu vou abordar, porque a gente não tem tanto tempo assim, né. Eu sou mestranda do programa aqui da Unifesp e sou orientanda da professora Eunice. E a gente pretende trazer aqui, né, um trabalho conjunto nosso, um pouco dessa reflexão sobre as contribuições teóricas e metodológicas da antropologia, para pensar as práticas de cuidado, especialmente no contexto do serviço de saúde mental infantil. Essa reflexão que eu trago parte um pouco desse meu caminhar de pesquisa, que está em curso, né, a qual também vem buscando a questão dos significados das práticas de cuidado e também do significado da criança, dentro dessa abordagem da antropologia. Então, a partir dessa perspectiva, a gente ressalta a importância de explorar a dimensão do trabalho e do cuidado com crianças nos serviços, né, nos equipamentos, refletindo não apenas as práticas de cuidado em si, mas toda a complexidade das relações envolvidas, que são os fazeres, os saberes, os objetos que estão implicados nas práticas, que também são expressões de contextos socioculturais, políticos e históricos também. A Carla trouxe um pouquinho já, né, do histórico, né, contextualizou um pouco da onde, né, dessa história da saúde mental na infância. Então acho que eu, né, pularia um pouquinho essa parte, mas o seu ressalto é que ela um pouco do processo da construção se deu no contexto histórico do movimento da reforma psiquiátrica brasileira. E, para além de outros importantes marcos, né, que precederam em diferentes momentos, a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que ocorreu em 2001, então eu venho, né, ressaltar esse marco, ela abordou a necessidade de instaurar um novo modelo de cuidado e direcionamento às ações político-assistenciais desse público, pensando em como se davam os cuidados, né, anteriormente. E foi nesse contexto que se instituiu o Fórum Nacional de Saúde Mental Infantil, que teve o intuito de consolidar as redes de cuidado e que foi uma forma de materializar as mudanças no modelo de cuidado que vinham, né, no antigo processo de institucionalização das crianças. E assim, eu
pontuo que as implantações dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, os CAPS e J, e as construções de ações em rede intersetoriais, elas têm sido, né, ainda que tardiamente, né, no contexto da saúde mental, os principais processos para esse tipo de modelo de cuidado, ressaltando ainda os grandes desafios, né, que esse campo passa. Esse caráter de desinstitucionalização, que é assumido pela reforma psiquiátrica brasileira, ela implica diretamente na maneira como se modula o cuidado, nas práticas cotidianas nos serviços. Então, dessa forma, a implantação desses novos serviços de saúde mental, né, os CAPs, assim como a remodelação de outros serviços, né, que já existiam em alguns municípios, a Carla citou inclusive o modelo de transição daqui da cidade, de Santos, elas refletem nas práticas do trabalho profissionais e ainda mobiliza agora outros atores, pensando que agora a gente pensa no modelo de um cuidado integral à saúde. Além disso, essas políticas, elas também permitem o foco de cuidado na criança, né, que é um sujeito que possui especificidades, para além daquela ideia de extensão do adulto. Então, é uma política que agora traz especificidades. E assim, eu penso que é crucial a gente pensar a atenção das práticas voltadas para a criança enquanto sujeito e foco de cuidados, né, que é um pouco também que o pessoal abordou hoje, na manhã. E compreender o seu significado no contexto dos atores articulados nessas práticas. Sobretudo aqui eu trago os próprios profissionais de saúde dos equipamentos, né? E aí eu venho pensando que a antropologia, elas nos fornece importantes contribuições. Então eu vou, né, falar um pouquinho sobre isso. E uma delas é quando a gente propõe se debruçar sobre o universo dos significados. Então eu, né, trago algumas questões para a gente pensar, que o que significa o cuidado na saúde mental na infância e as suas práticas cotidianas. Além disso, qual o significado da criança para aqueles que atuam no cuidado, pensando nesse contexto, né? O intuito não é a gente pensar em respostas iguais, né? A gente não, na verdade, a gente não precisa de respostas que, inclusive, generalizam os conceitos do que é criança, os conceitos das práticas de cuidado e também correndo o risco de universalizar o significado de ser criança, o significado da infância. Mas, ao contrário, ao adotar essa perspectiva da antropologia, a gente permite entender a partir dos contextos, né? A partir a gente considera as diferentes formas de concepções desses significados, né, acerca das práticas de cuidado e de criança, das diversas culturas. Podemos dizer que dentro da nossa cultura temos várias culturas, né? E outra contribuição que a gente menciona, né, especialmente relacionada ao meu projeto de pesquisa, até pelo momento que ele está, são as contribuições teóricas dos autores do campo, que ajudam e têm me ajudado no meu caminhar, né, teórico e metodológico que eu tenho construído. A Eunice comentou pela manhã que, inclusive, temos aqui em pessoas, né, nossas autoras que a gente tem lido, estudado um pouco sobre o tema. Então, e a gente tem feito, estou no momento, né, de levantamento de alguns referenciais teóricos, e para além disso, ao longo do ano de 2017, a gente teve várias discussões nos encontros do Laboratório Interdisciplinar Ciências Sociais, Humanas e Saúde, a ULIX, né, que é da Unifesp, em que a gente abordou várias questões acerca da infância, a antropologia da criança, e assim a gente buscando refletir essas questões relativas em torno do cuidado. Considerando todas as relações, né, envolvidas, seja instituições, pessoas, projetos de pessoas,
enfim, questões que circulam em torno do cuidado estando a criança em foco. Quando a gente reflete sobre essa questão do cuidado, empreende conhecer várias dimensões, né, da questão das práticas de cuidado. Uma das autoras, a Mary-Jane Speake, ela aponta para o quanto a saúde coletiva discute-se bastante sobre o cuidado, além de outras abordagens também. Mas, assim, ressalta a congruência dos autores que abordam o cuidado, a importância das relações intersubjetivas, né? A partir do momento que o cuidado se dá em relação. No contexto do cuidado de saúde mental infantil, sobretudo, se dá em relação à criança e o adulto. E aí, no caso, o que a gente traz é que, para além dos aspectos relacionais, que eu digo aqui que são intersubjetivos, eu olho também para outros atores, para além dos atores sociais, que são os humanos, considerando esse campo complexo em que acontecem as práticas de cuidado. Então, dessa forma, eu não vou restringir aqui apenas as relações humanas, mas os vários elementos que compõem as relações dentro das práticas de cuidado. Um dos autores que eu tenho trazido para estudar ele é filósofo e antropólogo francês, Bruno Latour, que ele vem com uma teoria, né, para além de outros também que estudam essa teoria, a teoria ator-rede. Em relação a essa teoria, ela traz que a relação de sujeitos e objetos, sujeitos humanos, objetos não humanos, elas não se dão numa relação dicotômica, mas elas são híbridas e relacionais na medida que cotidianamente nós mobilizamos atores humanos e atores não humanos em várias associações e conexões. Ele afirma que tudo que se faz em rede, né, pensando em rede sobre essas complexas conexões, sejam pessoas, objetos, instituições, tecnologias, ou seja, os atores humanos e não humanos, eles são considerados híbridos na medida em que eles se agenciam, caracterizando materialidades e sociabilidades. Dessa maneira, tem alguns outros questionamentos, né, que a gente se faz. Quais os atores envolvidos no cuidado com a criança, no contexto da saúde mental, em um determinado equipamento e território? Quais os atores que estão no nosso equipamento e nas nossas práticas? E o que isso implica, né? Na medida em que consideramos a mobilidade entre seres e coisas, humanos e não humanos, que agem mutuamente. Achei bastante legal, né, a minha fala agora sendo a sequência da Carla, que enquanto ela apresentava o trabalho delas, eu não pude deixar de me atentar para a análise documental. Eu acho que é um exemplo legal de objeto que a gente pode trazer aqui, né? O que esses objetos que circulam, seja nas políticas, que implicam diretamente nas práticas do cotidiano do serviço, o que isso implica em relação às concepções de criança, de infância e do cuidado, né? Aquela criança que necessita de um determinado cuidado em saúde mental infantil. Por quê? Como? Quem está envolvido? O que significa esse território? E, para além disso, quais os objetos que circulam nessas práticas, né? Seja um laudo, seja uma receita, um encaminhamento da escola, ou então o prontuário, onde tem uma série de registros, e as várias outras tecnologias, né? Que, quando a gente vai pensar até nas tecnologias da rede, as comunicações formais e informais, o quanto isso implica na história dessa criança e a concepção que se faz dessa criança, né? Então é interessante olhar, não apenas nesse sentido, para as relações humanas do cuidado, mas para as relações mútuas e híbridas dos humanos e dos não humanos, considerando todos implicados no universo do cuidado dessa criança. Nesse arranjo, o cuidado
no cuidado, o aspecto relacional ele se torna mais fluido. Uma vez que as relações que são tratadas no plural, elas vão situar realidades também no plural. Nesse sentido, eu vou citar a filósofa também, bem importante como a gente usa, né, para uma pessoa que inspira bastante os estudos e também vem um pouco na linha da teoria Torrede, que é a Anima Rimó, né? Ela é uma filósofa holandesa. Ela atenta para o caráter mutável da realidade, ao invés de uma realidade estável. Eu acho que isso fala da Clarice um pouquinho mais cedo em relação à sociedade que não é dada. Acho que traduz bem essa questão de que não existe também uma realidade dada e estável. Ela é o tempo todo múltipla e acontece, né? A autora ela afirma que a realidade é localizada histórica, cultural e materialmente, pensando nesses humanos e não humanos que circulam e se agenciam promovendo o cuidado, né? Produzindo o cuidado. E essa realidade ela é múltipla, ela é feita e performada, que é um termo de referência também utilizada pela autora. Essa performatividade, né, do movimento, que é manipulada através de vários instrumentos no curso das diferentes práticas. Então, a performatividade de práticas e objetos em rede, ao invés de práticas e objetos em redes que não circulam, mas circulam, são vivos. O cuidado, segundo a autora, é uma ação distribuída que se faz em rede. E eu acho interessante trazer um ponto, né, uma passagem que ela aborda, a autora ela aborda o cuidado como um processo complexo em desenvolvimento que intervém os saberes diversos dos atores envolvidos, as redes sociais, as tecnologias, as tarefas e os corpos. Acho que é interessante também a gente citar, né, vou citar brevemente, 5 minutos, eu achei que não ia dar 15, as autoras, que inclusive está aqui, né, uma das convidadas, que é a Vânia, e a Cecília McCallum, né, que também tem sido muita inspiração para as nossas leituras e produções. E é interessante que elas visam contribuir para a reflexão teórica sobre o cuidado, né? Especificamente o cuidado infantil. E pensando em duas grandes maneiras de conceituar o cuidado, então eu trago aqui um recorte, né, dessas concepções. Um lado é a noção de cuidado como horizonte normativo para as práticas de saúde, o qual inspira as construções das práticas de saúde, né, um pouco, que referem-se também um pouco ao trabalho da saúde coletiva, de Aires. E do outro lado, o conceito de cuidado como construção de projetos de pessoas. Então, acho que vale a pena lançar luz, né, agora nesse sentido, para esse segundo. Elas enfatizam que o cuidado infantil envolve a construção de projetos de pessoas em práticas cotidianas, as quais se dão num marco de relação de poder. Lembrando que o cuidado na saúde mental infantil envolve um adulto que está em uma relação com a criança. Então, essas relações de poder se dão tanto entre criança e o adulto, também entre os adultos em diferentes posições sociais. Pensar o cuidado nesse sentido como construção de projetos de pessoas nos permite compreender e contextualizar as diversas situações de cuidado. É possível pressupor que o cuidado pressupõe assim, práticas que são cotidianamente construídas em diferentes cenários. Por acontecer em diferentes cenários, diferentes lugares e culturas, há uma diversidade de forma de conceber o cuidado, né? Bem como os fatores que vão influenciar esse cuidado, pensando no movimento. Então, dentro desses cenários, existem concepções do que é ser criança, que inclusive virá a variar de acordo com os contextos, e não são só contextos, né, para além de fronteiras, países, mas o contexto mesmo dentro de um mesmo município, né, os vários contextos, e até os contextos
da pessoa, do profissional. Então, eu reforço que os estudos situados na antropologia trazem contribuições para essas análises. Como exemplos, os estudos que tratam sobre concepções de infâncias e noções de pessoas, que eu acho que tem sido abordado, vai estar sendo abordado um pouquinho no nosso encontro. Inclusive, isso, a respeito da antropologia, eu lembro de uma leitura também da Clarice, que ela fala sobre essa contribuição da antropologia que permite a gente perceber a criança para além do que ela já é concebida nas políticas públicas, né? No sentido de entender o significado. Porque, afinal, as políticas públicas sempre foram criadas, escritas por seres humanos adultos. Então, é interessante pensar que, inclusive, quando se faz pesquisas com criança, é possível conceber outras concepções para além do que já tem nos documentos de lei e de políticas públicas para esse público. Então, chama a atenção, né, o olhar das concepções teórico-práticas em torno do modelo de cuidado em saúde mental na infância, alinhadas às especificidades das políticas públicas que, ao longo do tempo, vão sendo construídas e transformadas para este público. Então, em vista disso, há um fluxo nas construções de práticas de cuidado que pressupõem concepções de cuidado de criança nos diferentes contextos e culturas, se a gente for também pensar nas transformações que se deram historicamente, o que essa criança precisa e correndo-se o risco das normatividades, né? Eu acho que algumas pessoas também trouxeram, né, esse ponto da concepção de criança em relação à saúde mental, o que significa isso, né? Eu acho que eu encerro aqui, né? A minha pesquisa está em curso. Eu acredito que ao longo do processo de campo, que vai ser... Ela é uma pesquisa também na abordagem da etnografia. Estou ainda cursando o primeiro ano de mestrado. E, para além disso, outros estudos da área, né, mas na perspectiva da antropologia. Eu pretendo vir também aprofundando um pouco esse campo, a partir de trocas também, como um momento como hoje também é um momento importante, para a gente dar continuidade e acho que aprofundar, né, produzir conhecimento acerca da concepção de criança, de infância, e o compromisso ético também de quando o que significa também pesquisar esse campo. E então eu acho que é isso, né? Eu agradeço a todos, agradeço a Eunice também por todas as contribuições e todas as leituras, e acho que a gente pode ir trocando, porque o tempo acabou, né? Passei. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a fala da Irina Mendes, que é mestranda em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela vai apresentar o trabalho intitulado Entre as Práticas Culturais Locais e o Estado, Assistência de Crianças na Guiné-Bissau. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é o trabalho da minha pesquisa do mestrado, que eu vou, se Deus quiser, eu vou defender agora em fevereiro. O título dessa apresentação, desse trabalho, é o do 4º capítulo da minha dissertação, que eu venho trabalhando, que é Entre as Práticas Culturais locais e o Estado, assistência de crianças na Guiné-Bissau. Quando eu fiz esse capítulo, eu fiz com a minha orientadora, sem pensar que a gente ia encontrar um evento para ter a oportunidade de apresentá-lo. Aí a minha orientadora recebeu um e-mail, ela me mandou quase no último dia da inscrição, eu mandei e-mail para vocês. Aí eu achei uma oportunidade única para poder construir ele de uma forma mais adequada, sei lá. O trabalho que eu estou pesquisando, pode passar.
pesquisando uma prática cultural do meu país, que aqui no Brasil seria infanticídio. Mas no meu país tem outro nome, que é... Quando eu fui construir esse tema, eu sou graduada em Serviço Social, eu fiz uma especialização em Políticas Públicas e Direitos Sociais. Aí, quando eu estava terminando a minha especialização, optei por fazer um trabalho voltado ao meu país, que eu fui graduada aqui. Aí eu fui fazer uma pesquisa na internet e eu vi um título de 2 portugueses que estavam no meu país fazendo uma pesquisa, assassinato de crianças com deficiência de Guiné-Bissau. Aí eu falei, eu parei e disse, não, acho que não é bem assim, mas me interessa. Aí eu comecei a pesquisar. No momento não tinha material para fazer e o tempo também não dava o tempo de eu fazer isso. Aí eu optei por fazer um projeto para entrar no mestrado com ele. Em janeiro agora fui fazer pesquisa no meu país. Fiquei 3 meses com as etnias que fazem essa prática. E o título da minha dissertação é a prática do cosmologia, cosmologia manjaca sobre a materialização do corpo e a diversidade corporal. Manjacas são a etnia que eu fiz a pesquisa do mestrado. Pode passar. Essa é a primeira fala de uma das mulheres que eu pesquisei na etnia. Quando eu perguntei para ela quem são as crianças consideradas o corpo, que é as crianças que não são consideradas filhas de divindades, elas não são humanas. Aí ela me respondeu, na língua étnica local e lá no dialeto do nosso país, que quase 80% do meu país fala, da população do meu país fala. Ela me respondeu, são crianças que não conseguem sustentar o pescoço, bebês que babam muito, os bebês que não conseguem sentar sozinhos ou engatinar. Então, aqui seriam as crianças com problemas de deficiência mental, ou paralisia infantil, ou alguns tipos de deficiências. Pode passar. Para esse grupo, essas crianças são filhas de divindades. E as divindades que essas crianças pertencem são divindades de água. Ou algumas divindades que pertencem a uma grande árvore no meu país, que no meu país, a partir de 7 horas, as mulheres grávidas são avisadas que não podem passar nessas áreas. Porque ao passar lá, essa divindade ruim pode trocar a criança que você está carregando, que é criança normal, e colocar uma criança, que é uma criança, que é um filho dele. Por que ele faz isso? Porque eles fazem isso porque o objetivo dessas crianças é vir pegar os bens materiais e voltar com esses bens materiais. Por isso que eles dizem que essa criança não é uma criança que nasceu para viver, sim, nasceu para morrer. Mesmo eles não fazendo o ritual do abandono, a criança acaba morrendo. E vale lembrar também que crianças ditas ou COS não são as crianças com deficiências. Para o grupo pode ser uma criança que nasceu também normal e ser o COS. E é uma ocorrência rara de acontecer uma criança nasceu sem deficiência, porque geralmente essas crianças que nascem sem deficiência, elas poucas chamam a atenção. Aí ficam nesse círculo de nascer e morrer, até que um grande curandeiro vai descobrir que essa criança realmente não era um ser humano normal e que era um filho de uma divindade que estava se incorporando e voltando. Pode voltar. Pode passar. Eu procurei examinar essa prática em 2 aspectos, que é o manejo da doença, do manejo de doença, a percepção de causa e tipos de medidas que a etnia toma para afastar a criança, ou quais são as medidas mais adequadas para o grupo, quando a criança é diagnosticado como COS. Aí, pode passar. O que eu venho percebendo que as biomedicina
o grupo tem ignorado muito a biomedicina, porque para eles, as crianças ditas OCO, não, a medicina ou biomedicina jamais pode tratar essa criança, porque ele acaba morrendo. Então, no caso da criança que nasceu e a família quer ficar com ele ou transformar essa criança em humano, o que eles vão fazer? Vão procurar um curandeiro tradicional, mas não é qualquer curandeiro, tem que ser um curandeiro com poder sobrenatural que pode transformar essa criança em um ser humano normal. Então, por isso, e quando a família acha que não pode, que optaram por não transformar essa criança em um ser humano normal, também procuram um curandeiro que vai decifrar como fazer prática de abandono. E o curandeiro também que leva ao rio, junto à família, que geralmente é da família materna, levam ao rio, fazem um ritual e deixam. Dizem que a criança mergulha, vai. Ele mesmo volta. Ela mesma. E no meu país, porque eu fiz esse capítulo, quando eu fui fazer pesquisa, o meu objetivo era tentar entender a prática. Mas quando eu cheguei lá, a pesquisa não se limitou somente à etnia local. Eu tive que fazer pesquisa em 3 campos, que é descobri que várias ONGs, como a menina tinha apresentado um trabalho aqui sobre Moçambique, estavam atuando muito no meu país sobre essa questão. E o Estado deixou tudo na mão dessas ONGs. Então, e além disso, eu descobri que tem vários conflitos entre medicina tradicional e medicina ocidental. Aí eu tive que fazer pesquisa na ONG, e aí eu fiz pesquisa com os médicos. O que eu estou tentando mostrar nesse capítulo é que, antes de chegar dos portugueses no meu país, as etnias locais tinham as suas práticas de cura, tinham as suas formas de viver, e com a chegada dos portugueses, isso tem mudado no meu país. Pode passar. Vou passar. Mudou tudo, mudou na questão social e econômica, e sistema político também mudou no meu país. Então, isso faz com que gerou vários conflitos entre esses dois sistemas que não se batem, que é o sistema do mundo ocidental, dito ocidental, e o sistema tradicional guineense. Pode passar. Então, esse é um filósofo africano. Nessa pesquisa, eu optei mais trabalhar com os autores africanos, porque eu acho que eu consigo dialogar mais com eles, eu consigo entender mais com eles. Esse é um filósofo que Johnny Beattie, o bom dele é que eu gosto de trabalhar com ele, porque ele é filósofo e estuda a religião africana. E, além disso, ele é pastor, ele converteu ao evangélico. Então, por isso, ele vai falar que, antes da chegada dos europeus nos países africanos, que eu acho que toda a África, os africanos tinham seus próprios sistemas de cura e de cuidado de saúde, como eu falei. E no meu país, com a chegada dos missionários e os portugueses no meu país, os portugueses acharam que no território guinense, tudo que tinha lá era primitivo e inferior. Aí acabaram com os curandeiros tradicionais na época e construíram vários hospitais nos centros urbanos, mas no interior do meu país continuaram a práticas local mesmo. Então, pode passar, eu vou falar. Contudo, apesar deles tentaram acabar com a prática local, que é a cura tradicional, eles não conseguiram fazer isso. Depois da independência, isso voltou mais forte ainda no meu país. Então, os guineenses continuaram a ver deficiência com uma experiência religiosa,
ou uma pessoa que quer me fazer qualquer doença para os guineenses é porque uma pessoa fez uma bruxaria. E por isso a procura dos cuidados ainda é forte nos curandeiros. Para você ter ideia, quando uma pessoa pega qualquer doença, a primeira pessoa que ele vai procurar é o curandeiro depois do hospital. E os médicos não estão conseguindo lidar com isso. Pode passar. Porque durante a pesquisa, observei que os médicos não estão conseguindo lidar com isso. Houve vários relatos do médico, que eu fiz pesquisa com 2 médicos pediatras. E uma deles me relatou que relatou uns 3 casos que as mães só procuram o hospital no caso da última, como é que eu vou dizer? Quando já não tem alternativa. É o último caso. E quando eles chegam no hospital, às vezes, no caso, algumas crianças acabam perdendo um órgão do corpo. No caso de uma menina de 6 anos, que é a Júlia, ela estava brincando com amigas, ela acabou torcendo o braço e a mãe optou por levar ela para um curandeiro tradicional. E nesse curandeiro tradicional, no meu país tem uma prática de, não sei como vou dizer isso, de fumar, não sei se é a mesma coisa. E a mãe ficou durante um mês no curandeiro tradicional. Durante esse mês, o braço dela acabou apodrecendo. Aí chegaram, aí a mãe tirou, não, a mãe não tirou, algumas pesquisadoras que foram nessa aldeia, descobriram a criança e levaram a criança imediatamente para o hospital. Quando chegaram lá, não tinha nenhum tratamento, ou iam imputar da menina, ou a menina ia acabar por falecer, e acabaram de imputar da menina. Então, os médicos ficam muito revoltados com isso, porque aqui no Ocidente, a figura do médico é de grande prestígio, mas no meu país não. O médico se divide entre... tem essa divisão entre médico e um curandeiro. E o curandeiro, às vezes, fala mais alto para as etnias. Pode pensar. Por exemplo, essa etnia que eu pesquisei, entre os manjacos, existem algumas doenças que o médico não pode tratar. No caso de retirada da arma de uma criança no corpo, para eles o médico jamais não pode tratar isso. Só o curandeiro que pode pegar a arma de volta e colocar no corpo de novo. Então, a entrevista que eu fiz com os médicos alegam que eles alegam que não, porque às vezes paludismo aqui seria dengue. Às vezes as crianças pegavam dengue, paludismo, e aí a família dizia, não, retiraram a arma da criança do corpo. Aí chegam no hospital no último caso já. Aí os médicos estão tendo esse embate entre medicina tradicional e medicina local. Pode passar. Aqui, que é o objetivo do meu capítulo mesmo, de analisar a posição do Estado enquanto essa prática. O que eu tenho observado que, como eu falei, tanto a medicina ocidental, a biomedicina, foi levada para o meu país através dos portugueses. Assim também as leis do meu país foi levada as leis estatais foi levada para o meu país através dos portugueses. Sendo que no meu país tem mais de 25 grupos étnicos, e esse grupo étnico tem as suas leis tradicionais, seus métodos de cura. Então, isso resultou, como é que eu vou dizer, no estranhamento total no território, porque para você ter ideia, a política do meu país, ele é tão centralizada na capital, ele não está descentralizado. Então, o que o Estado faz? Ele acaba atingindo, as ONGs, né? Porque quem atua nas políticas públicas do meu país são as ONGs. Acaba atingindo só 3% das crianças
que moram na capital. E as que moram no interior do meu país, como a política pública do meu país está centralizada na capital, acabam não atingindo os que moram, as crianças que moram nas aldeias. E além disso, o governo do meu país reconhece esses direitos tradicionais e reconhece direitos humanos. Então, quem ele vai punir? É isso que está em questão. Pode passar, eu já não tenho tempo. Eu já falei. Tá, pode passar já. E além disso, o que eu tenho percebido no meu país, porque várias pessoas culpam a etnia do que tem acontecido. Mas eu acho durante a pesquisa que eu tenho percebido que a situação do crítico das crianças no meu país não se resume somente à prática tradicional, mas sim à instabilidade política que o meu país vem atravessando desde a independência. Para vocês terem ideia, desde que o meu país ficou independente, 1974 até agora, não tem nenhum presidente que mandou até o final do mandato. Sempre acontece golpe de Estado. Talvez essa aí que vai terminar o mandato agora, que vai ser o primeiro presidente que vai governar, mas com vários conflitos. Já tiraram 3, 4 primeiros-ministros. Então, a situação fica mais crítica com a economia do meu país. Pode passar. Para vocês verem, como eu falei, a atuação dos ONGs no meu país é grande, e pelo fato de essas crianças serem chamadas e o governo do meu país reconhece essas crianças como deficientes, porque ele ratificou algumas convenções internacionais que exigem a proteção a essas crianças, mas ele não faz nada. A única saída que ele encontra para essas crianças é a ONG. E quando eu fui fazer pesquisa nas ONGs, o que eu vi, que eu acho lamentável, é que essas crianças dizem que resgatam essas crianças de prática tradicional, levam para essas ONGs e lá não tem nenhum tipo de assistência. A única coisa que eu vi é que foram salvas. Não tem nenhuma educação para essas crianças, não tem reabilitação, não tem nada. A única coisa que o governo, as ONGs, né, é resgatar essas crianças. Aí quando eu perguntei para a assistência social do abrigo, o que eles fazem com essas crianças, ela disse, a gente tenta reintegrar a família, mas a família jamais, nunca vai secar, porque para eles, aquela criança, porque quando eu perguntei para ela, e vocês já tentaram reintegrar uma criança? A família diz, não, nunca, já tentamos várias vezes. Porque para eles, aquela criança não é um ser humano normal. E para eles, para a criança estar no ambiente deles, é ameaçador. Porque eles acreditam que essa criança é uma divindade e que pode matar. Caso ele não foi banido da comunidade, ele pode matar até a mãe. Então, jamais vão aceitar essa criança de volta no ambiente familiar. Pode passar. Tá, eu finalizo aqui. O que eu tenho observado é que a crença o Irã, que essa criança, é forte ainda no grupo. E que as medidas sobre o tratamento vai depender se a criança é diagnosticado pelo curandeiro se ocorre ou não. Caso ele for diagnosticado como ocorre, eles não procuram tratamento de biomedicina, eles acabam fazendo tudo ali na comunidade. Aí eu paro aqui, acho que a gente continua falando se der tempo. E agora eu vou abrir para uma rodada de questões, para a gente fazer um debate, antes da palestra da Vânia. Queria agradecer a fala da mesa. Minhas questões, na verdade, são para a Irina. Obrigada pela apresentação. Acho que a gente estava comentando, né, que acho que esse trabalho dá uma mexida nas nossas formas de pensar e de agir, e, né, nas nossas referências culturais ou não. E aí eu tenho duas questões e acho que uma provocação.
A primeira é se você tem dados de qual é a faixa média que vivem as crianças consideradas UCO. Queria saber se tem uma faixa ou não. Quando você fala, né, dessa questão da cura tradicional, o que é entendido por cura para essas crianças? Porque se a gente for pegar por um referencial do Ocidente, vou nomear assim, como você estava nomeando também, a gente vai entender que é um processo de reabilitação, as adaptações que a gente vai fazendo, mas eu queria entender o que se você souber, claro, o que é entendido por cura. E aí fiquei pensando um pouco, né, quando você traz do seu trabalho essa questão das ONGs, que é o que eu também partilho, acho que um pouco no meu trabalho, e essa questão, né, do quanto a gente vai olhando e vai falando da medicina tradicional, talvez, em alguns casos, como ruim, entre aspas. Por que a gente olha para as dificuldades da medicina tradicional e não para as dificuldades da medicina dita ocidental? Né? E aí eu estou pensando isso porque, por exemplo, em Moçambique a saúde mental é muito ruim, pensada, né, pelo viés da medicina ocidental. Então a gente tem hospital psiquiátrico em estilo manicômio, né, em que as pessoas usam só roupa do hospital, não pode entrar talher, não pode entrar garfo, elas ficam com grades, né, muita medicação, não tem visitas, é um sistema bem carcerário da saúde mental, e aí a saúde mental infantil também entra por esse viés. E aí por que então as políticas e as ONGs e todo o trabalho sempre vai na crítica da medicina tradicional e não na crítica dessa medicina ocidental e desse jeito que está sendo feito, que de fato não tem diálogo com a população, não tem diálogo com a fala e nem diálogo entre os profissionais. E não sei como é na Guiné, mas é isso, os cursos de medicina em Moçambique são pelo viés de Portugal ainda. Então quem coordena os cursos de medicina em todos da área da saúde em Moçambique hoje é Portugal. E aí eu queria saber se você tem uma visão sobre isso. Obrigada. Eu achei super interessante uns relatos, né, africanos, na verdade, desse dia, estou aprendendo bastante. Meu nome é Suzana, eu sou psiquiatra em Sorocaba, que é uma das regiões que mais manicômio tem, né, e eu trabalho no departamento com a deshospitalização. E isso me interessa, assim, saber um pouquinho dos CAPs, do atendimento de crianças no Brasil e na África, me interessa bastante, porque eu vou auxiliar ali algumas pessoas que estão montando serviços, né? E o que chama a atenção um pouco, que me fez lembrar da sua fala, uma fala que eu ouvi em Manaus, de saúde do índio, é que aqui, tanto quanto Guiné-Bissau, os índios do Amazonas também acreditam que quando se adoece mentalmente, é uma sombra que é roubada da pessoa, e que para isso existe um pajé, que é o mais alta hierarquia, que é levado, né, para poder resgatar essa sombra. Isso é bem parecido, né, com essa sua fala, e eu ouvi algumas pessoas falando que alguns médicos, mesmo com a formação tradicional, tinham entrada nessas aldeias com o intuito de trabalhar junto, não só com a medicalização, a possibilidade de se medicar, mas também na troca de saberes, o entendimento de resgatar a sombra. Então vamos resgatar a sombra juntos, né? Então eu queria saber se existe alguma linha assim parecida na Guiné-Bissau de aceitação, de tolerância, de aprendizado mútuo entre dois saberes, né? O saber do pajé ou do curandeiro e o saber médico tradicional. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Cíntia, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho no CAPS Infantil aqui na Baixada, aqui não, no estado do trabalho. E eu queria perguntar, direcionado para você, você falou muito dos territórios, e eu fiquei pensando como tornar o CAPS Infantil mais próximo do território quando a rede de saúde mental é tão alargada. Eu falo que é uma rede de pesca, só que aqueles buracos estão grandes demais para o peixe. E eles passam. Então eu fiquei pensando nisso, porque os municípios são tão conurbados, mas a gente parece não conseguir se encontrar e as experiências de um CAPS não chegam ao outro. E
apesar de tão parecidas essas cidades, elas ainda se distanciam, porque dentro da mesma parece haver múltiplos territórios e a gente quase não consegue acessá-los. E agradecer a contribuição da mesa, porque os trabalhos foram muito bonitos, principalmente o seu, eu fiquei arrepiada, muito legal. Boa tarde, eu também queria agradecer as apresentações da mesa, parabenizar. E eu também queria ver contigo, Marcela, como é que você está pensando para trabalhar com esses actantes, como dizem os teóricos do ator-rede, né, da teoria do ator-rede, porque a gente fala disso e às vezes a gente tem dificuldade de imaginar, porque se a gente for pensar quem são esses actantes, são todos e tudo, né? E a gente pensa muito nessa questão toda de medicalização. A medicalização, na verdade, é um exemplo disso, né? O excesso de medicamentos que a gente critica é, na verdade, também um excesso de actantes. E aí você falou dos documentos, mas eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso. A Irina, que tem um trabalho lindo, Irina, obrigada. Eu queria te perguntar, na verdade, um pouco na linha do que já foi perguntado, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é que você não nos contou muito bem qual é a sua relação com o campo. Então você fala o meu país, a gente sabe que você é da Guiné, mas eu não consegui saber na sua fala se você faz parte do povo, né, da comunidade em que você trabalha. A minha impressão é de que não. E aí a minha provocação era um pouco isso, assim, talvez se você faz parte, seria legal assumir isso. Se você não faz parte também, porque eu não sei se a sua exterioridade vem porque você não é parte desse povo, ou é porque você está falando com uma pesquisadora. E eu gostaria muito de te ouvir. E é um pouco isso que eu estava pensando também, nessa dificuldade que a gente tem de pensar a medicina, a biomedicina e as medicinas locais. Eu vejo que você tem uma grande provocação em relação à biomedicina, né, e que é a mesma em relação aos direitos. Enfim, então tem algo que vem do colonialismo, que chega na Guiné-Bissau, e você já tinha uma série de algo que a gente pode chamar de direitos e de algo que a gente pode chamar de práticas curativas ou de medicinas e tal. Mas na hora da gente falar sobre isso, tem uma dificuldade muito grande da gente assumir essas práticas tradicionais como curativas, efetivamente, né? Então, eu acho que eu gostaria de te provocar nesse sentido. Assim, o que eu acho que você está mostrando para a gente é que tem efeitos sobre essas crianças. E eu também trabalho com indígenas. Eu gosto de pensar que esses efeitos são, inclusive, efeitos curativos, né? A gente teria uma série de exemplos para dar em que a biomedicina não respondeu bem, mas os cuidados, seja lá como a gente quiser chamar, tradicionais, os cuidados de parentes, os cuidados de curandeiros, respondem muito bem. Um pouco a provocação também era pensar que quando você dá exemplos, você deu exemplos de como as pessoas tardaram em procurar o hospital e por isso alguma coisa de ruim aconteceu. Mas a gente tem os exemplos também de quem procurou o hospital e por isso alguma coisa de ruim aconteceu. Então, um pouco para a gente poder equilibrar essas coisas. O que é muito difícil porque a gente não está falando na comunidade, né? Então você tem essa... Eu volto para te provocar com essa exterioridade da pesquisadora. Obrigada. Então, os CAPs de Santos, eles estão se constituindo praticamente esse ano, né? Enquanto CAPs, né? Tentando ou fazendo o credenciamento no Ministério. E essa pesquisa vem, então, de 2015, né? Então, tem uma questão bem importante no sentido da pergunta que foi feita, né? Como é que a gente pode aproximar os CAPs do território nessa nossa região que é tão parecida, mas também tão diferente, né? Eu acho que a gente tem uma falta, né? Uma ausência muito grande dos... Hã?
Não é em Santos, né? É em Guarulhos que você trabalha, não é? Praia Grande, isso. E a gente tem uma questão, né, com a própria distribuição desses serviços na região, que ela é insuficiente, né, se a gente for pensar nos termos da portaria da RAPS, né? Então, a gente tem essa questão, vamos dizer, essa ausência do serviço no território concretamente, né? Agora, a aproximação das práticas do serviço com o território, eu não sei se ficou claro o que eu falei, ela não depende apenas de existir uma rede que seja uma rede de serviços ou serviços que se conversam, né? Mas eu acho que ela depende muito mais da aproximação que se possa fazer desse território e de como as crianças e as famílias estão vivendo nos territórios. Porque a gente vive situações de muita desigualdade aqui na Baixada Santista. Em todas as cidades, os índices se mostram muito desiguais enquanto distribuição de renda, questão de moradia e várias coisas, vários elementos que compõem a vida no território, não só a presença do poder público ou dos serviços públicos, né? Então, a questão é quase como se a gente precisasse fazer ter um estranhamento, né? Esquecer um pouco as obviedades, vamos dizer assim, de como é viver, de como é morar, de como é comer, né? Do que a gente faz e poder ter um olhar um pouco mais próximo, né? Do que seria ou do que é o cotidiano. E a gente fala isso a partir também de experiências de estágio, né? Onde a gente pode perceber claramente que as crianças, né, que estão no CAPES, em muitos CAPES, elas vivem condições muito complexas de isolamento, né? De viver dentro de casa para o serviço, do serviço para casa. Na escola não tem uma acolhida significativa e um certo desinteresse até em relação a isso. E isso acontece de uma forma mais protegida quando a gente está falando de criança, né? Porque tem sempre alguém da família que está próximo, mas é muito, muito complexo em relação a como estão vivendo os adolescentes, né? Isso se torna muito mais complicado, enquanto que eles não têm uma apropriação, né? Da cidade, do território, da praia, de amizades, de lugares para ir. Eles ficam realmente numa situação de isolamento, muito de relações e concretamente mesmo, fora de uma rede de relações, né? Então, muito fechados, né? Então, eu entendo e também a gente nota o esforço das equipes que estão nos CAPES, no sentido de fazer essas aproximações, né? Mas esse é um esforço que se faz em conjunto, que precisa ser feito, entendemos, em conjunto, com outros atores e com outros discursos, vamos dizer assim, com outras falas, com outras vozes, né? A voz, por exemplo, a questão dos direitos parece ser fundamental nessa discussão, né? E é uma coisa, algo que não está estabelecido dentro do próprio Conselho de Direitos, dentro da própria forma de operar, né? No sentido até dos registros, né? Você olha, os registros não tem, né? A questão que parece que a criança não sofre, né? Só quando ela está deficiente ou quando ela tem um quadro mais grave, né? Aí aparece que pode ter alguma coisa que tenha que garantir algum direito, né? Mas outras dimensões do sofrimento infantil e da adolescência, eles não dialogam, né? Parece que assim é alguma coisa que ainda não
não se estabeleceu como direito, né? E isso contribui, né? Ou determina, não sei bem, mas contribui muito para esse isolamento, para esse fechamento e a piora, muitas vezes, da própria situação de sofrimento e de perspectiva de vida que se poderia estar trabalhando e construindo num cuidado que considerasse mais proximamente que se olhasse, né, e que se ouvisse melhor essa questão dos territórios. É isso. Vou começar pela última pergunta, sobre por que eu não falei dos casos que tiveram efeito positivo. É porque eu falei no primeiro capítulo da minha dissertação, eu comecei falando sobre a cosmologia do grupo, sobre a cura. Aí eu falei de vários casos que deram certo, inclusive uma menina que eu comecei o capítulo, Narana, ela tipo, aqui seria câncer benigno. Ela teve um câncer benigno, levaram ela para o hospital, e chegou no hospital, passou alguns meses lá, só que os médicos optaram, mas era um câncer no pé. E aí os médicos optaram por amputar o pé dela. E a família não concordaram, fugiram com a menina, levaram para o médico, um curandeiro tradicional, e foi curada. Ela já está com 31 anos hoje. Eu fiz uma entrevista com a mãe dela. Então, esses casos que deram positivos, eu narrei desde o primeiro capítulo. Como esse capítulo é o quarto capítulo, é o último capítulo, onde eu fiz essa abordagem do conflito que dá, aí eu tentei só mostrar, trazer alguns casos, que eu acho que a sua provocação vai ser boa, porque eu vou tentar misturar, eu acho bom, para não ficar só os que deram errado, mas os que deram certo também. Quando eu falo como uma pesquisadora, mas eu pertenço ao grupo que eu pesquiso, sim. Inclusive a minha pesquisa eu fiz junto com a minha mãe, ela é minha grande incentivadora, ela é que me acompanha, porque apesar de eu pertencer a esse grupo, mas eu nasci na capital do meu país, criei lá, então eu não conheço a aldeia. E a minha mãe voltou agora a viver na aldeia, então ela conhece, mas ela é que me acompanha. Durante os 3 meses que eu fiz de pesquisa, sempre fui com ela, e eu posso dizer os dados que eu consegui graças a ela, porque para os africanos te contar alguma coisa, para quem pesquisa a África sabe, não é tão fácil. Ele tem que confiar em ti para te dizer alguma coisa. Então minha mãe foi quem contribuiu mais para essa dissertação. Portanto, a minha relação com o campo da pesquisa é enorme, porque algumas pessoas que eu entrevisto são as minhas tias, e algumas são amigas da família, parentes mais próximos e alguns mais distantes. Enquanto a pergunta dela, a aceitação desses 2 sistemas, no meu país ainda o governo, apesar de a Carta Magna do meu país reconhece esses 2 sistemas, mas ele ainda não consegue, não está conseguindo ainda inserir a medicina tradicional como acho que Moçambique já reconhece isso, e os médicos tradicionais estão dialogando muito com os médicos tradicionais, que eu acho que seria muito importante no meu país, mas até agora o governo do meu país não reconhece isso. Então, enquanto a os cuidados de saúde mental no meu país, é lamentável. Depois da independência, o governo do meu país começou a investir nas outras áreas de saúde, como áreas clínicas e outras áreas. Mas enquanto saúde mental no meu país, ainda não tem. Eu acho que, pelo que eu venho conversando com algumas colegas que pesquisam essa área, no nível nacional do meu país, existe só um centro de cuidado mental, um só, no nível de Guiné-Bissau. Então, e alguma menina que eu tenho
tenho conversado com ela, ela pesquisa sobre saúde mental, ela disse que dentro do centro não tem nenhum profissional da área de saúde trabalhando com essas pessoas. E outra coisa, não tem uma casa específica para crianças e adolescentes e os adultos. Tudo são misturados nesse centro. E outra coisa, não tem nenhum psicólogo trabalhando, não tem nenhum médico psiquiatra, que acho que seria, trabalhando nesse centro. Não tem as únicas pessoas que estão lá são as guardas, só para segurar eles não saírem do local. Então, isso é muito precário no meu país, não tem, não existe na política. Enquanto a questão de ela tinha perguntado, de cura tradicional, que ela perguntou sobre as crianças consideradas como a cura que eu falei, de que no sentido, quando uma criança é diagnosticada como CO, os curandeiros fazem um ritual de tentar transformar essa criança em um ser humano normal. E alguns casos que eu narrei também no capítulo deram certo. No caso de uma menina ela já está com 18 anos agora. A mãe disse que um curandeiro tinha diagnosticado ela como CO, mas no hospital disseram para ela que ela tinha desnutrição aguda. Só que ela nunca acreditou, fugiu com a menina no hospital, levou para um curandeiro também, que esse curandeiro conseguiu transformar a criança em normal. Ela fala com orgulho na fala dela. Hoje a minha filha já está na universidade, conseguiu transformar ela agora já é um ser humano normal, jamais não é como. Então, sim, existe cura na medicina tradicional, existe. Eles conseguem transformar, não porque enquanto as crianças que nasceram, geralmente o que eu tenho escutado na pesquisa, as que conseguiram cura são as que nasceram sem deficiências. Os que nasceram com deficiência não conseguem cura através do... Porque tem uma fala de uma entrevistada, não sei se eu lembro aqui, que ela fala, quando uma criança ou corpo vem com o corpo humano, tudo, ele já é fácil de transformar. Mas quando ele vem com parte, porque aquelas crianças que nasceram com uma parte deficiente, para eles, a criança veio com uma parte da cabeça, que é humano, enquanto do corpo não é humano. Então, essa criança não é tão fácil de transformar. Mesmo você tentando fazer a cura, ele acaba morrendo, ela vai acabar voltando. Porque essa criança não veio para ficar, ela veio para voltar. Não sei se ainda tem... sobre a faixa média de criança ou CO, eles, segundo os relatos de pesquisa, é que a partir de 1 ano e você já começa a perceber se essa criança é o CO normal. Tudo começa desde gravidez. Para o grupo, tudo começa desde gravidez. Por isso que na etnia Manjá, quando você fica grávida, você geralmente recebe espécie de um colar de proteção. Esse colar de proteção serve para a criança e para você também. E você pode viajar com esse colar porque ele é um espírito, um espírito da família que está lá que vai proteger a criança. Então, sem esse colar, você é vulnerável à troca de criança normal para criança não normal. Por isso que o nascimento na etnia Manjá é um momento único, porque durante o parto é que eles vão começar a diagnosticar se essa criança nasceu normal ou não. Aí, por isso, eu lembro que a minha mãe dizia que depois que nascemos, recebemos um nome provisório, não um nome definitivo. Por isso que nesse grupo tinha vários nomes em comum, que é o nome do meu irmão, Ninchu e Ngachu, que Ninchu é homem e Ngachu é mulher. Então você recebe esse nome provisório até depois de 1 ano de idade, quando já é confirmado como humano. Aí que você recebe o teu nome, o nome definitivo. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas qualquer coisa estou aqui.
Clarice, agradeço, né, essa questão levantada, acho que é bacana. Eu acho que seria interessante eu contar um pouquinho do meu caminho metodológico, acho que conseguiria trazer um pouco, né? Acredito na potência da etnografia, né, enquanto esse caminho metodológico, e a etnografia vai ser a perspectiva que eu vou adotar, né, a observação participante junto com entrevistas, dentro do campo um equipamento de saúde mental infantil aqui de Santos, né, um CAPS infanto-juvenil aqui. A princípio, as pessoas com quem eu vou lidar diretamente serão os profissionais de saúde, né? E, junto disso, as crianças e as famílias. Não são meus participantes diretamente, mas numa etnografia não tem como, né, se separar os vários atores humanos nesse sentido. E então eu pretendo acompanhar os fluxos, né, pensando nos fluxos, na circulação dos objetos, das pessoas, o quanto for possível nas contratualidades com os profissionais, com as famílias e com as crianças, né. Inclusive, tenho documentos tanto para os adultos que forem participar e também documento para as crianças, que é o termo de assentimento. Então, naquilo que for possível, eu estar junto na observação e no campo das entrevistas, que vai ser diretamente junto com os profissionais. E acho que para aprender um pouquinho todos esses actantes, né, acho que vou partir mesmo do que seriam esses actantes para os profissionais quando existem questões, né, dos objetos que circulam e dos não-humanos, de modo geral, que não circulam, todas essas tecnologias, e também aquilo que eu vou perceber enquanto estando no campo, né, inserida ali. E foi legal você falar, né, dar o exemplo da medicalização, que eu fiquei pensando bastante na concepção da performatividade, que é esse híbrido que vai estar sempre modulando as práticas de cuidado. Então, assim, a medicalização enquanto um objeto junto a um não humano, junto aos humanos que estão nesse não objeto, sendo a criança que toma, o profissional que medica, o familiar que está junto. Eu acho que isso estabelece, assim, né? Penso que isso estabelece, implica diretamente aquilo que a gente concebe enquanto prática de cuidado, enfim. Mas é um desafio, eu acho, porque até quando a gente vai pensar sobre o humano e o não humano, tudo são esses actantes, né? Tudo está conectado em rede, né? E se interfere mutuamente quando a gente vai pensar em significados. Eu acredito que enquanto corpo e tarefa de pesquisa, eu vou conseguir te falar isso depois, porque, né, eu ainda não comecei o campo, então eu acho que acredito que eu vou conseguir, espero inclusive, contar o que eu encontrei de actantes, né, de humanos, não humanos e como se dão essas relações. Acho que um pouquinho isso, não sei se eu consegui responder, mas acho que vai ser um desafio, com certeza. Obrigada, viu? Bom, gostaria de agradecer as apresentações, os trabalhos, muito interessante. E agora a gente vai desfazer a mesa, a gente vai fazer um pequeno intervalo para o coffee de 10 minutos, e daí